Boa noite a todos, Beleza. pessoal. É, Boa noite a todos. é, Hoje a gente está recebendo aqui o Léo do Valho. Em uma dos encontros ao vivo, ele teve uma fala bem pertinente. Aí depois a gente conversou um pouco, falou assim, vamos trazer você aí para conversar com o pessoal da escola e para quem também quer conhecer, né? E aí o Léo tem fazer uma pequena apresentação, mas depois eu vou pedir para que ele se apresente melhor, mas ele é um realizador, um atuante aí da cultura, tem sua empresa, é um parecerista aí da área de editais, aí, de leis de incentivo. Então, Léo, conta um pouquinho sobre você. Vamos conhecer, primeira coisa, vamos conhecer quem é o Léo do Valho. E uma coisa importante também, por que a gente está fazendo esse encontro, né? O que é importante para a gente nesse momento? Eu conversei com o Léo, é, acho que para o aluno, para quem vai produzir, eu acho super importante o produtor, a pessoa entender que o parecerista espera encontrar em um projeto, o que ele espera, quais os detalhes, né? O que ele precisa ver, o que não pode faltar, o que seria interessante ter, tudo isso ele vai responder para a gente aí com algumas perguntas. Então, vou começar realizando algumas perguntas, depois ele vai assumir aqui a tela por completo e no final eu vou abrir para perguntas de vocês. Então é importante, não saiam com dúvidas, porque esse é um momento muito especial, com a presença aí do Léo, para a gente realmente tirar todas as dúvidas que a gente tem sobre o que tem que ter um projeto, né? Como ele pode chegar mais perto de uma aprovação, o quão completo ele tem que estar, quais as informações, quais os detalhes, tá? Então, é um momento que deixa o celular de lado, tá? Eu sempre falo isso, né? Tem aulas que dá para você ficar com o celular de lado, tem aulas... Eu acho que essa aula você não pode perder um detalhe, porque eu acho que o nível de conhecimento que você tem para adquirir aí com o Léo é muito grande. Então, muito obrigado, Léo, pela sua presença aí, por topar participar aí com a gente desse encontro, por essa troca, cara, muito obrigado mesmo. E, cara, conta pra gente aí quem é o Léo do Valho. Nilson, muito obrigado, viu, pelo convite. Cheguei de convidado, né, na ERTA, né? E aí eu fiz essa comentário, né? Foi um comentário pertinente, assim, porque eu vejo muito que as pessoas têm errado em coisas básicas, assim, né? A gente tem acesso a projetos agora, né, a nível estadual, a nível municipal, em vários ambientes, e eu estou vendo que as pessoas estão errando em coisas muito básicas, sabe? Então, como um programa, né, que eu e a minha empresa HL Phonics, a gente já vem historicamente fazendo, né, que é capacitar o artista, que é capacitar o agente cultural, né, para acessar os recursos públicos, porque acreditem, sim, recursos públicos retornam, ou seja, o governo tem que devolver dinheiro quando não usa, né, e a cultura tem muito retorno de investimento. Então, eu acho que é muito importante a gente estar nesses espaços para a gente poder comentar, né, e tentar auxiliar ao máximo as aprovações das propostas, né? Então, muito obrigado pelo convite, Delson, né, fico aberta a qualquer outro momento, né, qualquer outra troca, qualquer outro formato, também com o pessoal da Escola de Efeitos Especiais. Contem comigo, né, para fazer oficinas de criação de projeto, para fazer workshop de análise de proposta, né, está sempre aberto, né, para poder tentar auxiliar, e aí não importa, né, em qual esfera, a aprovação máxima de projetos. Bom? Meu nome é Léo do Valho, na verdade, Leonardo Silva de Carvalho, como diria a mamãe, né, que está aqui nos assistindo, Dona Ângela. Mas eu queria um nome artístico, né? E aí, filho de cantora, né? Essas coisas todas. Então, eu criei um nome, para mim, que é Dovalho, né? Que é o acrônimo do meu nome social. É Leonardo Silva Carvalho. Então, virou Dovalho, né? E desde então, quando eu comecei a usar esse nome, eu estou buscando a minha formação e a minha qualificação na área da gestão dos recursos da cultura, né, que a gente chama os recursos da pasta da cultura, né? Por quê? Porque a gente escuta muitos artistas. Minha mãe tem 56 anos de carreira, né? Fazia baile de 8 horas
né, direto, às vezes 2 bailes, baile matinê, né? Então, e aí eu também sou artista, sou graduado pela UFOP, né? Sou músico pela UFOP, filho da DEMUS na UFOP. Então a gente vai andando por esses rincões e vai encontrando os artistas falando que não tem grana, não tem como eles sobreviver de arte, né? Então, através dessa minha experiência, né, em representação da sociedade civil, né, fui delegado da primeira Conferência Estadual de Cultura de Belo Horizonte, primeira conferência municipal de cultura em Belo Horizonte, da primeira Conferência Estadual do Estado de Minas Gerais, né, de cultura. E aí eu fui me informando, buscando, lendo, tentando acertar edital, né? Comecei como todo bom produtor que começa como assistente de produção, né? O tal do faxinildo, né? Que vai fazer tudo, né? Na produção. Então é o cara desde que vai comprar água até que vai pagar, né? E aí eu fui galgando esses espaços desde 2005. E quando eu comecei a entender que existia dinheiro, que o dinheiro poderia ser utilizado de uma forma a garantir essas ações, né? Claro, não dá para você poder usar dinheiro de qualquer forma, né? Mas se você souber direitinho o que colocar nas rubricas, como colocar, você consegue sobreviver minimamente da sua arte, a depender também das governanças, né? Nós tivemos há muito pouco tempo atrás uma linha de governo, né, que tornou mais difícil o acesso a recursos, né, federais, mas se você tem o conhecimento de como funcionam os editais, de como funciona a cabeça de um parecerista que vai ler o seu projeto, né, você pode recorrer a um projeto do governo do estado, do governo municipal, um edital particular, que também tem parecerista, né? Pareceristas não trabalham só para a governança, né? Trabalham em empresas particulares, fundos solidários. Então, fica fácil de você realizar aquilo que você sabe fazer bem, né? Que é arte, que é cultura, né? E aí eu comecei a entender esse mundo, a ler bastante edital, a procurar, a fazer parte de Conselho Municipal de Cultura, a procurar saber como funcionava a Câmara de Fomento, o que era, por que existia um Conselho de Patrimônio Cultural e um Conselho de Políticas Culturais, né? Como funciona a questão do orçamento, uma LDO, uma LDA, né? Que são leis de diretrizes orçamentárias e lei de diretriz anual. Da onde que esse dinheiro tem que vir? A prefeitura realmente tem dinheiro? Ela pode usar qualquer dinheiro, né? Como eu faço para alocar recursos disso? E lá na frente, como os artistas, produtores e promotores podem requerer esse recurso, né? Então, eu fui me tornando, né, um gestor cultural, né? Um gestor da sociedade civil, através de toda essa formação, de todo esse conhecimento, da criação da minha empresa HL Phonix, né, que eu criei em 2010, e do caminho das pedras, gente, sabe? Assim, a gente aprende muito na cultura, né, infelizmente, no caminho das pedras. Mas esse caminho, ele foi se abrindo, eu fui participando de seleção de propostas dentro da prefeitura, depois fui para o estado. Hoje eu faço parte do corpo constante, né, da Câmara de Fomento à Cultura em Belo Horizonte, que é o espaço, que é o órgão que avalia os projetos do município, né, de Belo Horizonte, da capital de Minas Gerais. E vim aí hoje para poder dividir, né, porque conhecimento é isso. Quando a gente divide, ele aumenta, né? É muito interessante, né? Na matemática, quando você divide, você diminui, né? Na cultura, não. Quando você divide, na verdade, você amplia. E aí eu vim por esse caminho tortuoso, vim criando muitas coisas, vim inventando muitas coisas,
Na cultura a gente copia muita coisa de fora, é muito difícil criar, por exemplo, um processo de administração natural na cultura, né? Claudinha mesmo, né, Cláudia Mafra vai poder até corroborar isso, né? A gente estava discutindo isso, né? Ferramentas de administração, que a cultura precisa, mas a gente tem que importar isso de outras áreas, né? Da área da administração, da construção de carro, da construção de casa. Então, é uma área que a gente precisa construir, né? E sensibilizar essa área para que a arte não seja atropelada por todos os meandros, né? Por todos os processos, por todos os orçamentos, que é o que cansa, na maioria das vezes, o artista, né? E é por isso que eu defendo muito. Se é artista, chame um produtor, treine um produtor, né? Contrate um produtor, faça parcerias com um produtor, porque o artista, além de ensaiar, além de procurar, de fazer a sua obra, né? Que é a obra artística, realmente a gente vê isso, né? Muitas pessoas falarem no meio artístico que, além de fazer tudo que eu faço, eu ainda tenho que fazer planilha, né? Isso é chato, isso é demorado, mas, infelizmente, como a gente está recorrendo ao recurso que não é nosso próprio, né? Nós não temos um mecenas que ponha um dinheiro gratuito no nosso bolso, e acredito que a grande maioria dos artistas brasileiros não consiga tirar do próprio bolso para poder fazer a própria obra, né? A gente tem que recorrer a alguns recursos externos. E para recorrer a esses recursos externos, a gente precisa assumir acordos que seja com a governança, que seja com as empresas, né? E aí a gente depende de regras, de regramentos, de metodologias, de medida, né? E é isso que eu acho que a gente precisa começar a discutir. Como se apropriar disso, como transformar isso numa coisa, num bicho de... Não precisa ser de 7 cabeças, pode ser só de 4, né? E entender que existem pessoas da sociedade civil, como é o meu caso, né, que está intermediando isso, auxiliando essa troca de entendimento, né, está lá dentro como parecerista, com a sensibilidade para ler projetos, né. Hoje eu fiz até um roteirinho aqui que a gente vai seguir passo a passo da análise dos projetos. Então, assim, eu estou, né, nem sou, eu estou nesse momento, nesse caminho aí de proliferar esse conhecimento, né, de pedir, por favor, Delso, se, né, está gravando essa reunião, distribua para os alunos, né, libere essa informação, assim, porque eu acho que é uma informação muito importante, que durante muitos anos foi escondida, né. Muitos produtores não gostam nem que você leia o projeto que ele escreveu, sabe? Você é artista, muitas vezes você não lê nem a planilha orçamentária, né? Tem muito ciúme nisso, porque a pessoa acha que vai perder o produto. Eu já acho que é completamente ao contrário. Quando você reverbera, quando você auxilia os artistas a terem esse entendimento, você está criando um espaço melhor para você atuar enquanto produtor, para você atuar enquanto gestor público da cultura, né? É isso. Muito bom. Cara, fala um pouco sobre a função de parecerista, porque assim, eu acho que tem gente aqui que, ok, a maioria talvez conheça, sabe o que um parecerista faz, mas também tem gente ainda que está no meio do caminho, né? Então, o que um parecerista faz? A gente não é inimigo do artista, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero jogar por terra. Todo mundo acha que parecerista é aquele cara chato, né, filhote de ditadura militar, tesourinha, que quer impedir o meu projeto de acontecer. Gente, não é isso, tá? Primeiro, porque o parecerista ele trabalha com coisas palpáveis, e o que é mais palpável, no meu caso, por exemplo, que eu sou parecerista das políticas públicas, né, ou seja, da lei municipal, da lei estadual de cultura, eu trabalho com orçamento. E não tem como eu fugir desse orçamento, sabe? O município, o estado, ele determina com 1 ano de antecedência quanto recurso ele vai poder mandar.
Então, não existe isso de complementar a renda, né? O município tem aqui, reservou 100 mil reais para poder fazer um projeto. É muito pouco, a gente entende. A gente, enquanto parecerista da sociedade civil, né? Porque geralmente os conselhos, as câmaras de fomento, elas são criadas de forma paritária, ou seja, mesma quantidade de pessoas da sociedade civil e de servidores públicos que representam a gestão pública, né? Nós, da sociedade civil, nós estamos tomando paulada na cabeça do poder público, da gestão pública, né? Com aquele recurso muito pequeno para fazer tudo que a gente acredita que a cidade mereça, e ainda dos artistas falando, mas meu projeto nunca passa, será porque meu projeto nunca passa, né? Então, o nosso papel é emitir documentação, tá? Técnica, ou seja, baseada em informações que não é porque eu acho, né? Eu tenho que estar embasado em lei, em artigo, em normativas, né? Normas técnicas, ou se eu for para o caminho do particular, né? Especificamente na regra do edital, né? Ou no estatuto daquela instituição, daquela empresa. Então, a gente tem que estar sob o domínio de todas essas regras, de todos esses regramentos. A gente precisa ter um repertório, né, de informações muito grande, porque, por exemplo, eu trabalho na área de patrimônio, né, no setorial de patrimônio. Não adianta eu subir no setorial de patrimônio e não conhecer capoeira Angola, sabe? Não conhecer a gastronomia tradicional, não conhecer... Porque aí realmente eu vou pegar só o projeto, ler o projeto pelo que está escrito, não compreender a dimensão que aquele projeto necessita, a sensibilidade que aquele projeto necessita para acontecer, né? Então, precisa ser pessoas com uma boa formação, ou seja, já na eleição da Câmara de Fomento, você tem que mandar a sua formação. Sua formação tem que ser condizente à sua setorial. Então, não adianta nada ficar lá pegando, porque é o primo de sei lá quem que eu vou colocar. Não, tem que ser uma pessoa sensível, tem que ser uma pessoa que compreende e que é uma pessoa que tem que ter também capacidade técnica de fazer escolhas, né? A gente tem que escolher. A gente não tem, por exemplo, recurso obrigatório de educação de 20% do orçamento público, né? Hoje, no Brasil, quem trabalha com o maior orçamento público para a cultura trabalha com 1,5% do orçamento. 1,5%, sabe? Então, assim, se você tivesse 100 reais, você gastaria 1,50 com arte, cultura e entretenimento. Então, isso é muito pouco, sabe? Para toda a dimensão simbólica, para toda a dimensão, não só da arte, né, da grande arte que a gente fala, né, que é a ópera, que é o teatro, que é o cinema, que gastam milhões, mas também com os saberes da capoeira, sabe? Também com os saberes do tricô e do bordado, né, da gastronomia, do saber fazer, que também é artístico. Então, o parecerista não adianta ele chegar, porque eu acabei de sair de faculdade, fiz arquitetura e faço parte agora do Conselho de Patrimônio ou da Câmara de Fomento no setor de patrimônio material. Ótimo para o patrimônio material, ótimo para a arquitetura, ótimo para a formação dele. Mas para todo o resto da cidade, né, que vai ter que concorrer sobre as políticas do patrimônio, material versus imaterial, do saber acadêmico versus saber popular, vai sair prejudicado, né? Então, o nosso papel é emitir essa documentação, analisar, né, orçamento versus aquilo que a gente tem capacidade de entregar, né, analisar execuibilidade, capacidade técnica das propostas. Por isso, é muito importante não só o projeto estar bem escrito, mas o seu portfólio demonstrar a sua qualidade técnica, né, os trabalhos que você já fez.
porque eu posso adorar seu projeto, mas se eu vejo que é só você que está fazendo um encontro de 40 mil pessoas, eu não vou aprovar a sua proposta, que é uma proposta inexequível. Ou, se for executada, é executada de uma forma com uma baixa qualidade, né? E a gente está falando de recurso público. Recurso público, a gente tem 3 bastiões que precisam ser analisados, né? Que é o recurso com o melhor orçamento, com a melhor entrega e com a maior honestidade possível, né? Ou seja, com capacidade de você falar assim, não, eu paguei o meu imposto, mais do que simplesmente pagar e ter ele retornado, a pessoa tem que ter a sensação daquele retorno ter sido bom o suficiente, né? Muitas pessoas falam na produção, mas eu paguei para ver isso, né? Dentro dos recursos para o parecerista, e isso é péssimo, né? A gente se sente muito ruim quando a gente aprova uma proposta que não tem uma boa executabilidade. Às vezes a pessoa mente no currículo, não vai mentir no edital, né? Por mais que seja crime, mas a pessoa não faz as melhores entregas que ela consegue, né? Então a gente tenta contornar isso, a gente tenta analisar isso, a gente pesa muito no portfólio, na equipe técnica, no currículo apresentado, né? Eu vou passar daqui a pouquinho para vocês. A gente tem acesso a, por exemplo, em Belo Horizonte, todas as propostas são enviadas pelo Mapa Cultural BH, né? Que é um mapeamento que existe no Brasil inteiro, Mapa Cultural, e eu consigo ver quais projetos você já fez antes, quais projetos você está fazendo atualmente, qual é a sua performance, né? Aonde você está localizado. Isso tudo faz parte do dia a dia do parecerista. Não é só pegar ali, ler o objetivo, ler a metodologia de aplicação. Não, a gente vê tabela, a gente vê quem é o artista, a gente vê qual é o grupo, né? Isso tudo tem que fazer parte desse escopo do parecerista. Se não fizer parte desse escopo, tem alguma coisa estranha ali, né? Corram para as montanhas imediatamente, assim, se você vê que não tem todo esse trabalho por trás. É um trabalho doloroso, complexo. Se está na gestão pública, corre o risco de você não receber em dia, porque sim, temos isso, né? Tem prefeitura, tem governo que não paga em dia, mas a gente continua aí por acreditar que o nosso trabalho vai fazer uma cidade melhor, né? Através seja da cultura, seja no patrimônio, seja na saúde, na educação, né? Existem pareceristas de diversas linguagens, em diversas manifestações, né, em diversas outras pastas, né? Sempre que a pasta está recebendo uma proposta, que seja de esporte, que seja de educação, que seja de mesmo proposta de urbanismo, né? Tem que passar por um parecer técnico, por um grupo de uma câmara, por um conselho, né, para poder ser aprovado esse recurso ou não. Então, o parecerista, ele está por mais lugares, é um trabalho invisível, e o das artes, infelizmente, é o mais visível, é o mais próximo, porque o artista fala imediatamente, o artista tem poder de falar no palco sobre a gente, e a gente acaba apanhando quando a gente vai no show. Ô, Léo, e se um artista está no início de carreira, ele não tem um portfólio, esse cara tem chances, ou precisa ainda apanhar um pouquinho até ter uma chance aí relativamente boa? Então, chance sim, né? O artista que está no começo, geralmente tem editais de acesso nos municípios e no estado, né? Posso falar de novo pela cidade de Belo Horizonte. A gente tem um edital chamado Decentra Cultura, né? É um edital que é de um recurso considerável, R$40 mil, mas é o primeiro edital que a galera entra, sabe? Se você frequenta os centros culturais da cidade de Belo Horizonte, existem cursos que esses centros culturais ministram sobre criação de projeto, sabe? Então, assim, são editais criados para acesso, né? Ou seja, em que já vem na normativa técnica do projeto que não é para pesar tanto no portfólio, sabe? A gente tem que ver que o artista realmente ele faz showzinho, sabe? Que seja no centro cultural. Pede para o seu irmão ir lá tirar umas fotos suas, sabe? Pega
panfleto, pega, eu nunca realizei um filme, né, como é o caso que a gente está realizando aqui em Ribeirão Preto. A gente conseguiu passar na Lei Paulo Gustavo aqui, a gente está realizando um filme chamado Não Atenda, né? A primeira vez que Simone Cristina, que é o projeto que a gente vai apresentar para vocês mais tarde, é a primeira vez que ela está assinando direção geral. Já assinou figurino, já assinou direção de arte, já foi premiada, mas é a primeira vez. Ela não tem portfólio de direção de cinema, né? De cineasta, né? Mas esse edital da Paulo Gustavo, feito no município de Ribeirão Preto, serviu para a gente mostrar, olha, como figurinista, como diretora de arte, com esta outra equipe que está atrás, né? Nós chamamos uma diretora que é a Luara Pepita, uma diretora de teatro, com direção de fotografia, com toda a equipe. Ou seja, o artista só não precisa ter portfólio, mas a equipe pode engrossar o portfólio dele, sabe? Um músico que quer fazer um show e não tem portfólio, ele tem que chamar um diretor de palco que tenha, né? Um dançarino que acabou de sair da escola de balé, esteja, né, ou da escola, qualquer escola de dança, não tem portfólio e quer fazer um trabalho de música, ele pode chamar outros dançarinos também que vão engrossar o seu caldo. Ele pode chamar um bom produtor que tenha um bom portfólio, sabe? Então, essa construção de equipe, ela viabiliza a proposta, né? Às vezes, quando você não tem portfólio. Você também não precisa querer um projeto de 100 mil reais que vai exigir um portfólio alto, sabe? Você pode começar uns editais pequenos, edital Natura. Eu quero fazer, eu vou fazer um show agora aqui com o edital do Sesc. Vai lá, tira foto, é portfólio, sabe? Então, assim, existem outros recursos. Eu não tenho lugar nenhum, na minha cidade não tem nada. Prefeito, você vai montar um palco aqui no aniversário da cidade, né? Posso tocar uma hora? Olha, eu tenho banda, sabe? A gente pode se apresentar no final do show, né? Para o público poder saber que a gente está existindo aqui. O cachê não precisa nem ser alto, sabe? Eu preciso de palco, eu preciso de foto. É portfólio, já vai estar lá na descrição do line-up do trabalho na prefeitura. Isso é um mega portfólio, né? A gente não precisa ficar se martirizando, eu nunca fiz filme em Hollywood. Gente, faz no bairro, sabe? Dá uma oficina dentro de uma escola com alunos, filme de celular, né? Tem festivais de filme de celular, filme de 1 minuto, né? Essas coisas todas garantem que na hora que eu pego o portfólio eu vejo, nossa, ele já participou de 10 eventos diferentes, né? Olha, ele tem 4 filmes aqui de baixo orçamento, mas a criação dele que está no, né? Olha, ele tem documentários, olha, isso é portfólio. E se não for o suficiente, nossa, mas essa pessoa que ele chamou aqui é legal, nossa, esse cara aqui tem mais trabalhos, olha, vai poder auxiliar ele na direção, nossa, esse assistente aqui, nossa, esse produtor aqui. Então, assim, não precisa ficar, eu não vou conseguir fazer nunca porque meu portfólio não é do Michael Jackson. Calma, Michael Jackson começou no Jackson 5 lá atrás, né? A gente precisa também galgar, construir esses espaços, participar de festival que não vai dar dinheiro, mas que vai dar prêmio, participar de eventos que talvez não vai dar muito dinheiro no começo, mas vai dar portfólio, vai dar fotografia, vai colocar você nas redes sociais, você vai poder falar com a galera, nossa, olha, eu estou fazendo um show ali, em Sertãozinho, na cidade interior do interior aqui de São Paulo. Beleza, registra. Vamos fazer esse portfólio crescer. Tem que sair para o mundo, né? Tem que sair para o mundo. Sim. E hoje a gente ainda tem uma capacidade maravilhosa. Internet, gente. Vai para a internet, liga o telefone, vocês têm telefone. Todo mundo que está aqui está no telefone. Minha mãe está no telefone. Não tem essa mais. A gente tem câmera, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, sabe? Portfólio pode ser portfólio virtual também. Não precisa ser de evento realizado em loco, né? Claro que conta bastante, né? Quando você tem público, que é a comprovação que aquilo realmente aconteceu. Mas se está no portfólio virtual, se eu posso dar play e ver você cantando, também é um portfólio importante. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Ô Léo,
Só para a gente entender um pouco o trabalho do parecerista, né? Qual a demanda que o parecerista tem, até para a gente entender o olhar do parecerista para os projetos. Quando chegam os projetos para você, chega um, dois, ou são muitos projetos? Eu acho que isso vai ajudar. Desculpa, eu acho que isso vai ajudar o pessoal a entender como é importante ser objetivo, né? Talvez em apresentar as informações para o parecerista. Fala um pouco aí pra gente, por favor. Porque na tela de vocês, a minha planilha da Lei Aldir Blanc de 2020. São 105 projetos que vieram de uma vez, daquele edital 14. Tá? Todos de uma vez. Eu tenho também aqui a Câmara de Fomento, vou colocar outra planilha para vocês verem. Essa é a Câmara, né, de Belo Horizonte. E a Câmara de Belo Horizonte é legal porque, como existem vários editais, né, Decentra, Zona Cultural, IEP, que é Incentivo Fiscal, Multilinguagens, né, vai chegando, de acordo com cada edital, vai abrindo e encerrando a sua inscrição, vai chegando outros editais, né? Cadê, meu Deus? Gente, desculpa, o meu computador ele é bem lentinho, e agora, nesse calor, ele fala assim, eu não vou trabalhar. Então, olha, esse daqui é o edital Multilinguagens, né? É o fundo, e aqui tá só os projetos que eu recebi para avaliar, tá? Geralmente, em Belo Horizonte, chegam as demandas de 30, 40 projetos por edital, tá? E eu tenho um período um pouco maior. Geralmente, eu tenho uns 20 a 25 dias para poder avaliar esses 30 projetos, tá? Na avaliação, que não é simplesmente olhar na tabela, né? Vou simular aqui. Eu não posso, infelizmente, abrir, porque esses dados são dados reais, né? Eu não vou poder mostrar para você o conteúdo que está ali dentro, mas, por exemplo, eu clico nele aqui e ele vai me dar um arquivo zip, ou seja, um arquivo... eu vou conseguir. Ele vai simular só por cima para vocês verem que, né, o universo. Lá na Aldir Blanc eu não consigo fazer porque já fecharam as inscrições há muito tempo. Deixa eu ver se eu tenho acesso, mas é possível... Não, vou ter acesso, porque já fecharam as inscrições. Mas quando acontece, né, quando o link ele é completado, ele me chega um pacote de documentos, né, ou seja, um por projeto. Nesse pacote consta identidade, comprovante de endereço, o formulário, os documentos complementares e a planilha financeira da proposta. Tá? Quando essa proposta, quando eu consigo abrir todos esses documentos, eu vou avaliando de acordo com o que eu sou orientado a avaliar. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu tenho um formulário, que é o JotForm, né? E ele vai pedindo informação por informação, né, do meu projeto. Então, ele aqui está identificado, eu vou colocar um número de projeto qualquer, ó, 32, 2024. Vamos ver se ele vai completar. Completou. Não. Deixa eu simular um edital aqui, ó.
32. Então, na hora que eu coloco ele aqui, imediatamente ele já me mostra o projeto, né? Isso, gente, isso é um sistema que existe em Belo Horizonte, tá? Nem sempre é assim. Às vezes você recebe o projeto impresso para você avaliar. E aí você tem que preencher os formulários, geralmente, né? Agora, atualmente é formulário online. Você pega o projeto aberto e vai preenchendo os dados que ele vai solicitando. Então, aqui ele tem todos os dados, o valor do projeto, setor e tudo mais, categoria. E aqui eu já começo a avaliar. Por exemplo, no Multilinguagens em Belo Horizonte, se você está na categoria 1, você tem que ser ONG. Você não pode ser nem empresa, nem pessoa física. Então, se eu coloquei aqui o projeto, e lá em cima está falando que é de uma pessoa física, por exemplo. Projeto apresentado por pessoa física. E aí eu chego aqui já nessa categoria aqui, ó. Categoria, que está aqui, categoria número 1, se é pessoa física, eu já tenho que descer o formulário lá embaixo e falar, inválido. Ou seja, seu projeto, por ter sido escrito em uma categoria, né, que não é a categoria permitida, né, pela gestão pública, eu já tenho que invalidar, sem ter lido o seu projeto. Tá? Essas são as vedações, né? Quando a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, quando existem vedações, e aí a gente, por estar descrito no edital, por fazer parte da documentação básica do projeto, por isso você tem que, antes de ler o seu edital, antes de você começar a escrever o seu projeto, vai lá no artigo sobre vedações, sabe? Vê se você pode realmente enviar a sua proposta, sabe? Porque senão você escreveu seu projeto todo, fez a planilha toda, fez o portfólio, tá lindo, mas tá vedado, sabe? Muda para outra categoria, põe em outro recurso, né? Mas enfim. Um detalhe que inviabiliza então, completamente, né? Inviabiliza tudo, sabe? Seu trabalho inteiro. E aí a pessoa não pode nem mandar recurso, porque, por exemplo, nesse caso da categoria, não existe possibilidade de recurso. Você apresentou como pessoa física, sendo que você tem que ser uma OCIP, você tem que ser uma ONG, sabe? E às vezes a gente erra nisso. No preenchimento do formulário, você coloca até os seus dados de pessoa física, mas na hora de colocar lá se é pessoa física ou jurídica, você erra, sabe? Inviabiliza o projeto. Eu tive que cancelar um projeto de aniversário de um grupo de capoeira de 40 anos, um grupo que eu trabalhei dentro dele, que eu me formei dentro dele, eu tive que cancelar o projeto, porque eles escreveram, o produtor escreveu, em vez do nome da instituição, né, de capoeira Angola, colocaram no nome do mestre capoeirista. Então, foi classificado como pessoa física e eu tive que cancelar. Então, aqui vai entrando algumas possibilidades, né? Então, aqui tem dados, setores, e agora aqui começa a avaliação da proposta. O projeto tem apresenta algum motivo para desclassificação? Sim ou não? Se sim, quais desses motivos desclassifica? Ou seja, isso está no edital, tá? Esses artigos estão no edital. Então, se eu vi aqui que esse artigo, que esse projeto especificamente, a pessoa imprimiu o documento, preencheu a mão, escaneou e encaminhou para a gente, ou seja, projeto manuscrito, tem um artigo aqui, ó, artigo 33, letra E, eu tenho que cancelar. Isso está no edital. Se você lê o edital, isso está no edital. Então, não é porque, já li um edital na vida, todos. Não, calma, leia o seu edital, sabe? Geralmente as minutas do edital vão estar nos portais da prefeitura, das secretarias, para você ler antes o edital, né? Leia com cuidado, leia com esmero. Eu sei que é chato, 40 páginas, 50 páginas, é chato, mas pode te dar o estalo, pode te dar a palavra que você vai escrever o edital, palavra que você vai colocar na sua proposta e que vai fazer ele ser aprovado. Que às vezes é uma palavra só, eu vou mostrar daqui a pouco.
E aí, olha, se ele não, tá vendo? Ele vai me dando aqui consistência, ó, exemplaridade da proposta, né? Olha, são muitos pontos, né? No máximo de 100 pontos, 15 pontos é para exemplaridade da sua proposta. Isso vem no formulário, em Belo Horizonte é feito assim, não sei em outras cidades, eu sei que aqui em Ribeirão Preto não é feito assim, em São Paulo. Mas aqui, olha só, a proposta é capaz de ser replicada. Olha, ele te dá as palavras. Se você colocar na sua proposta um projeto capaz de ser replicado, eu não tenho como o parecerista falar que não é replicável, sabe? Não tem como eu te dar máximo em exemplaridade se você não escrever com as palavras que está aqui. Porque a gente, né, ou seja, se eu tenho 105 projetos para avaliar no governo do estado, ou se eu tenho 60 projetos para avaliar no município por edital, gente, eu não posso ficar me detendo em acreditar que o projeto é assim, indo atrás do empreendedor, tentando entender, visitar a sede da pessoa para ver se realmente é um trabalho exemplar. Eu tenho que seguir, até por causa da legislação, o que está escrito no documento. E a gente é orientado, inclusive, pela Controladoria Geral do Município, pela Controladoria Geral do Estado, a se ater às informações que estão descritas nos documentos, porque a declaração, existem declarações obrigatórias que transformam, tipificam a mentira no formulário como uma contravenção penal, capaz de multa, capaz de apreensão, sabe? Então, esse mecanismo, ele nos protege, porque a gente fala, bom, a pessoa falou que é assim, né? Agora, se eu tiver que pegar um dicionário para ler cada projeto, se eu tiver que pegar um maneirismo de escrita para cada projeto e não tiver, né, ou seja, é claro que eu vou ler com muito mais boa vontade aquilo que já me fala na escrita dele, o que eu vou procurar aqui no formulário, sabe? A maneira de escrever torna o trabalho do parecerista um trabalho muito tranquilo, de chegar, nossa, esse projeto eu consegui entender, porque eu leio isso daqui para cada avaliação que eu fizer. São 60 em 20 dias, 30 em 20 dias, eu tenho que ler o mesmo texto 60 vezes, e mais o texto do projeto. Então, é bom quando essas informações se encontram, sabe? É bom quando a gente tem uma linguagem universal, que a gente é capaz de falar, poxa, esse cara entendeu a proposta, esse cara entendeu o edital, ele leu o edital, ele está usando palavras do edital, sabe? Torna mais compreensível, mais capaz da gente ler com boa vontade, porque também existe aquele dia que a gente está chegando no 18º dia, falta 2, a gente ainda tem 9 projetos para entregar, dor de cabeça, calor, menino gritando, cachorro, sabe? Nós também somos seres humanos, né? E que bom que a inteligência artificial nunca vai fazer uma análise de projeto, né? A gente precisa de ser humano avaliando ser humano, a gente não pode deixar a inteligência artificial chegar nesse espaço, né? Então, assim, aqui em Belo Horizonte, especificamente na Câmara de Fomento, ele vai me dando espaços para avaliar, vai me dando pontuações para poder fazer, check-ups, né, para poder fazer, vai me entregando, olha, agora que nós vamos falar na segunda etapa de execuibilidade, ou seja, os documentos estão bem apresentados, ele é execuível, é um projeto que a pessoa vai ganhar dinheiro e não vai saber realizar ou não, ou se até sem dinheiro ela é capaz de realizar, ou se ela é capaz de oferecer a sua proposta para um outro recurso, sabe? Isso tudo é levado em conta, né? Então, a gente vai preenchendo cada um dessas abinhas. Aqui em Belo Horizonte são muitas abas. A gente tem um treinamento para cada edital, porque às vezes uma pontuação, uma coisa diferente, por exemplo, na Zona Cultural Praça da Estação, não se pode oferecer, é um edital também de acesso, R$30 mil, a gente não pode oferecer oficina, tem que ser show, apresentação, espetáculo, né? Já nesse multilinguagem a gente pode. No multilinguagem a gente não pode apresentar audiovisual. Já no BH nas telas a gente pode. Então, para cada edital,
a gente tem todo um treinamento que é feito com toda a Câmara, né? Olha, gente, presta atenção, lembra daquele artigo 33 que inviabiliza projetos manuscritos? Esse edital específico, que é o edital Cultura de Mestre, ele pode ser manuscrito, porque o mestre não faz domínio do equipamento eletrônico, né? Então, se eu pegar a sarrafa do Multilinguagens e for direto lá para o Mestre Culturas Populares, eu vou inviabilizar muito projeto que não pode ser inviabilizado, porque lá permite, aqui não, né? Dentro da mesma política pública, né? Os editais mais sensíveis que eu já vi são esses editais que entendem que cada linguagem tem sua própria linguagem, cada manifestação tem suas próprias necessidades e cada edital tem as suas particularidades. Por isso que o parecerista ele tem esse período de atuação, geralmente de 2 a 4 anos, porque ele precisa ser treinado, ele precisa estar atento, ele é responsável. Se o artista chegou lá na frente e falou, não, eu não concordo com essa avaliação volta para a Câmara de Fomento para outro avaliador, sabe? Ela não volta para o mesmo avaliador, não volta para o mesmo parecerista. E se o parecerista que recebeu esse recurso acompanha o entendimento daquele parecerista anterior, ok. Se não, aí há uma nova discussão dentro da Câmara sobre os méritos dos dois pareceristas, né? Ou seja, não é sempre, vai cair sempre na mão da mesma pessoa. Durante 2 anos existe uma equipe ali dentro. No meu caso do patrimônio, são 4 pessoas, 2 da gestão pública, 2 da sociedade civil, e que os projetos são sorteados, aquela planilha é sorteada para cada parecerista. E quando volta sempre com né, quando o recurso é apresentado, o recurso sempre volta para um outro parecerista para garantir que não é vício daquele mesmo cara, né? Não é porque eu não gosto daquela pessoa que eu não vou aprovar o projeto. Não vou aprovar porque, tecnicamente, está escrito, está avaliado dentro dos parâmetros, né? E aí o que acontece? Depois que a gente aprova, a gente recebe um e-mailzinho, que é o mesmo e-mailzinho que o artista recebe em casa, ou seja, a gente chama de espelho, né, do projeto. Não. Eu recebo toda a avaliação que eu fiz, né, aqui no lado direito, e ainda recebo um PDF que consta de 100% da avaliação. Se o recurso voltou, bateu lá, o artista não gostou, mandou o recurso, esse espelho vai para o outro parecerista, para ele ver quais foram as métricas que eu usei. Ele pode não concordar, ele pode discordar, ele pode ter as próprias métricas dele, mas dentro daquilo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é a pontuação que todo edital deve ter. Se você pegou um edital que não tem claro, de forma clara, como os recursos são pontuados, gente, fuja para as montanhas, de verdade. Sabe, o edital ele tem que ser claro nisso, tem que mostrar qual é a composição da Câmara que está avaliando, quem são esses pareceristas, sabe? Como esse recurso está sendo utilizado, como ele está sendo pontuado, quais são os critérios de pontuação do projeto, sabe? Não pode ser da cabeça, eu gostei desse projeto, eu coloco 40 pontos, eu não gostei daquela, eu vou botar 2. Não, né? A gente tem uma regramento. E aí toda essa memória de projeto fica com a gente, né? A gente é orientado por causa da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção dos Dados. Assim que terminar o edital, a gente exclui todas as informações, né? Porque a gente não pode deter isso. A gente tem que ter acesso para analisar a proposta, mas a gente não pode manter esses dados, né? Mas fica aí essa memóriazinha de como a gente avaliou, e até no futuro eu me resguardo muito atrás disso, sabe? Quando vem artista falar, mas eu vi aqui, você não aprovou meu projeto. Fala, querido, qual que é o número do seu projeto? Eu vou olhar aqui e vou te explicar passo a passo os erros e passo a passo como você pode melhorar para que no futuro seu projeto seja aprovado.
Esses feedbacks geralmente são de um modo mais pessoal, né? Não é uma coisa oficial. Todo projeto ele tem feedback. Em todo projeto em Belo Horizonte, tá, gente? Nesse quesito, e em Minas Gerais, que foi onde eu trabalhei, como parecerista de leis, né? Eles recebem esse feedback por e-mail individual, ou seja, assim que eu termino de preencher lá o formulário, esse material já vai para uma base de dados que quando o edital é finalizado, ou seja, quando é publicada a lista final dos aprovados, cada pessoa no seu e-mail recebe essa avaliação, tá? Agora, a gente ainda faz esse servicinho de olhar, nossa, esse projeto da dona Pinha aqui era muito legal, errou em algumas coisas, ficou mal pontuado. Nesse ranking que a gente vai estabelecer, né, além dos aprovados, porque se você foi aprovado, significa que seu projeto é bom, é execuível. Mas a gente tem uma listinha posterior, um ranking, né, posterior, de quais projetos serão financiados. Que aí a gente tem que começar a contar. Tem projeto de 100 mil que a pessoa pede 90. Tem projeto de 100 mil que a pessoa pede 99. Tem projeto de 50 mil que a pessoa pede 30. Então, às vezes, a gente consegue colocar projetos a mais porque os projetos não estouraram o seu limite. Não estourou aquele orçamento público que foi garantido para esse edital especificamente. Então, às vezes, a gente vê, nossa, essa manifestação eu vi que teve uma certa dificuldade, vou pedir para chamar esse produtor, vamos sentar, vamos conversar, olha, gente, eu vou dar um curso específico sobre isso, participe, vem aqui na Escola de Efeitos Especiais, sabe? Para a gente poder conversar, para a gente colocar esse material no ar, para você ver como é que é. Não é um bicho de 7 cabeças, né? É muita responsabilidade, mas não é tão complexo como as pessoas sentem. Vamos passar linha a linha, caminho por caminho, para você ver e você poder depois fazer a sua avaliação, porque a gente sabe, eu sou pai, né? Nossos filhos são os mais bonitos que existem no mundo, né? Todo mundo quer pai e mãe, até de pet, de planta, todo mundo acha que os filhos são os mais bonitos do mundo. Por que não vamos achar que os projetos são os mais bem feitos do mundo, né? Mas é importante que, às vezes, quando você terminar de escrever, por isso é importante ter um projeto matriz escrito antes, um planejamento bem feito escrito antes, né? Não ficar escrevendo projeto para edital, já ter um projeto pronto e adaptá-lo para o edital, né? Para que você tenha tempo e crivo, senso crítico, em equipe, com a sua equipe, pegar o edital e falar assim, gente, vamos pegar agora a nossa proposta e vamos ler aqui quantos pontos ela vai receber, sabe? Quantos pontos você daria, quantos pontos você daria, quantos pontos você daria, para a gente entender se é uma proposta que foi compreendida por todos ou só por quem escreveu, né? Porque às vezes a gente está tão imbuído em escrever que a gente entende exatamente o que quer dizer em endoculturação. Mas tem gente que não entende, tem parecerista que não entende, né? Muitas linguagens particulares, por exemplo, no cinema a gente fala muito de REC, né? Ah, vem ver o primeiro REC, né? Da gravação. Gente, quem é da música vai falar, ué, você vai para estúdio para gravar? Né? Quem é do teatro falar, que é isso? O primeiro sinal, o terceiro sinal, né? Como é que... Então, assim, às vezes é importante você ter clareza que o que você escreveu e você entende, você domina tão bem, outras pessoas não têm essa obrigação, não têm esse repertório, né? Então, saber que escrever muito bem o projeto para que você ache ele o máximo não significa que ele está suficientemente claro. Eu tenho feito um exercício com minha mãe, que é muito legal, que é assim, eu pego o projeto, sento do lado dela e falo assim, mãe, vou ler esse projeto para você. O que você acha? Aí eu falo, não fica gastar dinheiro com isso. Eu falo, tá vendo? A percepção, eu como parecerista tenho uma percepção, mas agora se o público tiver acesso a essa proposta, sabe? Como ela analisa isso, né? É importante para a gente ver se o nosso projeto realmente está bem escrito. Entrega ele para uma pessoa que não participou da criação dele. Eu acho que isso é muito importante. Cara, muito legal. Quando você pega os orçamentos, né? Você que já tem essa experiência, o que você bate o olho assim, no orçamento de alguns projetos específicos, algumas linhas, você fala assim, putz, não pode faltar esse valor aqui.
o que não pode faltar? Você pode citar um exemplo que você quiser, de curta-metragem, de média, de longa, de roteiro, ou o que você quiser. O que não pode faltar no orçamento? O orçamento, gente, é um negócio, é um filho amargo que a gente tem que ter. E é uma conversa séria que a gente precisa ter nesse momento. Por quê? Rubricas dependem da linguagem. Rubrica de cinema, de audiovisual, ela difere entre si, em todas as produções. Né? Então, por exemplo, estou produzindo um curta aqui na cidade de Ribeirão Preto, que se chama Não Atenda. O curta, por mais que nós estamos fazendo mágica, viu, Deus, depois eu preciso conversar com você. Nós estamos fazendo um curta de 30 minutos com 30 mil. Olha que audaciosos nós somos. Então, com cena de perseguição, efeitos especiais, sangue e etc. Né? O que é mais importante para o parecerista é ele compreender que você está falando do mesmo projeto na planilha. O que você escreveu no projeto, ele tem que estar alinhado com sua planilha. Então, por exemplo, se eu coloco lá no projeto que eu vou falar sobre contratação, que eu vou fazer um filme sobre policiais, a negritude, todas as questões, né, da negritude dentro da polícia, né, como é o preconceito com o agente policial que é negro, tarará, tarará, não justifica eu ter na contratação a maioria das pessoas brancas. Não tem por quê, né? Então, eu tenho que ter na minha planilha os artistas, os atores, né? O ator principal, pelo menos, ele tem que ser um ator negro. Na hora que eu vou descrever essa rubrica, eu preciso compreender, por exemplo, que o meu ator é um policial, e ele é um policial negro, e ele vai fazer uma cena de externa com uma arma na mão. Eu sei que isso é perigoso, porque se passar a polícia, ele pode tomar um tiro. Gente, um negro com uma arma na mão, no meio da cidade. Se eu não tenho cuidado com isso, o parecerista vai enxergar. O parecerista vai ver que, eles estão propondo aqui, por exemplo, a gente tem uma cena dentro do carro, né? Existe toda uma parafernália cênica necessária para poder filmar dentro do carro, correto? Se eu não colocar isso no orçamento, é inexequível. Se a cena do filme é importante, ela é inexequível sem ela, né? Obviamente que para o cinema eu vou precisar de uma diretora geral, vou precisar de um cineasta, vou precisar de um diretor de som, vou precisar de um o diretor de som é essencial, gente. Não pense que vocês vão conseguir fazer um material de audiovisual sem o áudio. Falar, não, põe na edição. Não é assim, né? Mas também eu preciso de uma equipe técnica que saiba o que está fazendo. Eu preciso de um contador que tenha experiência com arte, com cultura, porque ele não está prestando conta de banco. Isso é importante estar na planilha, né? O contador, eu pago a mais para o meu contador, porque é um contador especializado em prestação de contas para eventos, para ações de cultura, né? Isso está na minha justificativa, está escrito lá no formulário de apresentação do projeto. E aí, na hora de eu colocar no orçamento, meu contador está mais. A pessoa vai me escrever e perguntar por que o seu contador está mais. Porque esse daqui é um computador especializado em produtos culturais. Olha o portfólio dele, ele faz parte da equipe principal. Entende? Isso é essencial. Mas você vai fazer uma animação, você não precisa de preparador de elenco, por exemplo. Você já precisa no curta. Você vai fazer um documentário, você não precisa de um cenografista, por exemplo, né? Dependendo do documentário.
Então, por isso que o cuidado que a gente tem que ter na planilha é entender que ela tem tudo a ver com o que você escreveu. Não adianta você escrever o projeto e mandar para o seu contador para fazer a planilha. Se ele não ler o seu projeto, ele não vai entender porque que aquelas rubricas são importantes. Essa coisa de, olha, estou vendendo aqui o pacote com projetos prontos, editáveis. Não funciona. Pode comprar, você vai continuar sem aprovar o seu projeto. Às vezes é melhor que você escreva do zero, que você demonstre ter capacidade de falar da sua obra. Isso é importante. O projeto serve para o parecerista entender que a obra vai existir através do orçamento, através da equipe técnica, através da proposta do formulário, através de outros eventos que já aconteceram, né? Então, para mim, enquanto parecerista, a planilha é a última coisa que eu leio. Muitos projetos já se inviabilizam pela proposta, mas na hora que eu chego na planilha, eu falo, então quer dizer que é isso que ele quer fazer. Olha, não tem a ver com aquela proposta que ele fez. Nossa, parece que é uma coxa de retalho, né? Às vezes você coloca lá, vou contratar 4 assistentes de palco. Peraí, sua banda tem 8 pessoas, 10 pessoas? Não, sou eu e o tecladista. Mas o que você quer? 4 assistentes de palco? Não, eu quero fazer um filme aqui, eu vou colocar uma rubrica do carro explodindo. O carro vai explodir? Vai. E como é que o que você vai fazer aqui? Eu vou fazer uma animação. Peraí, mas você vai explodir um carro numa animação? Peraí, como assim? Entende? Então, é muito mais importante do que quais são os artigos da minha planilha. É muito mais importante você saber quais artigos da minha planilha estão linkados à minha ideia e tornam mais clara a proposta daquele formulário de apresentação do projeto. Me dê a resposta agora aqui, se eu ficar com ela, eu vou ficar irritado depois. Eu acho que o recurso que tem que ter garantido no projeto cultural é o artista. Isso é essencial, sabe? Que seja o diretor que está construindo uma narrativa artística, que seja o cantor, que seja o cinegrafista, que seja a bordadeira, né? Ou seja, o básico do básico que torna a planilha realmente execuível é a pessoa que sabe fazer o que ela faz de muito bem feito e artisticamente. Matéria-prima, né? A matéria-prima. Necessário. Legal, Léo. Quais as fases que um projeto passa até sua aprovação final? Não sei como você... Desculpe, se são em diferentes editais, tem diferenças também? Às vezes tem 1, 2 fases, outro é 3 fases, tem diferenças? Sim. Para edital público, ou seja, editais que são apresentados pela prefeitura, governo do estado, governo federal, entidades federadas, empresas que são empresas... como é que a gente fala? Empresas públicas, né? É obrigatório 90 dias no mínimo, ou seja, período de abertura, análise, interposição de recurso, resposta de recurso, publicação no Diário Oficial, né, da lista oficial, depois a etapa de habilitação documental, que é onde você vai assinar o documento, vai mostrar que você tem o CND, o CDT, né, certificados trabalhistas e todos mais estão em dia, né, que você não está inviabilizado de realizar parceria público-privada, todas essas etapas burocráticas, né, da construção do carro. Então, por obrigação de lei, são 90 dias na gestão pública, tá? Para tudo isso acontecer e eles depositarem o dinheiro. Agora, não conta com 90 dias, não. Porque, por exemplo, eu abro edital agora em outubro, novembro, dezembro. Dezembro tem Natal, Ano Novo, aí janeiro, volta de paz, férias prolongada, fevereiro, carnaval, você vai receber o dinheiro em abril, né?
tem esses entraves da gestão pública que a gente entende, troca de governo, eleição na prefeitura, lancei o edital em setembro, tem eleição em outubro, aí troca de governo. Gente, o edital de outubro, de setembro, em período eleitoral, é só fachadinha. Eles só vão te depositar em abril, maio. Tenha certeza absoluta. Isso daí por conta de recurso, né? Não tem como você apressar esse recurso. Agora, nos editais que são particulares, aí cada um pode definir as suas regras do edital, né? Então, por exemplo, a minha empresa, quando eu abri edital para poder convocar artistas para a criação de um festival que chamava Mira, em Belo Horizonte, ele tinha 3 etapas, né? Inscrição, análise e chamamento, né, dos artistas. Em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem toda essa burocracia. Inicia com inscrição, aí tem o período de análise, aí a gente faz a primeira publicação da lista dos aprovados, aí tem os recursos dos artistas, os recursos voltam para ser analisados, aí a publicação final da lista da aprovação final, e aí sim a habilitação documental. Tá? Então, aí são 7, 8 etapas, né? E que demoram. No mínimo 3 meses. Então, assim, não adianta você fazer, nossa, gente, estou precisando de dinheiro hoje, vou escrever o projeto hoje. Calma. Que isso, Calabresa? Calma. Você vai passar no mínimo uma raivinha de 3 meses esperando. Isso se seu projeto, além de habilitado, ele for financiado, né? Porque pode acontecer, você chegar lá no final, todo mundo habilitado documentalmente, todos os aprovados assinarem o documento, está em dia, prestado, com tudo em dia maravilhoso, e você não ser chamado. Pode ser também que você esteja lá na lista de espera, logo atrás, né? Como aqui no caso, nessa lista aqui do Multilinguagens, olha lá, os verdinhos meus são aprovados com certeza, os amarelinhos já não. Então, olha lá, a quantidade de gente que mandou proposta, que eu vou ter que olhar na cara, porque eu vivo na cidade, né? Eu também fruo desses espaços, sabe? As pessoas me reconhecem como parecerista desse espaço. Então, na imensidão dos projetos, olha lá, quantos poucos que eu tenho que cortar meu coração, né? Para aprovar poucos. Esses são os aprovados, esses verdinhos são os aprovados. E desses aprovados, ainda tem reunião dentro da Câmara com os meus outros 3 amigos, né, os outros 3 pareceristas, para a gente discutir quais serão financiados. Quais estão com as melhores notas para receber o recurso. Aí a gente faz a publicação da primeira lista. Só então a gente faz a publicação da primeira lista. Aí o artista, não, mas eu acho que eu mereço 4 pontos a mais aqui, eu vou mandar. Que aí eu entro, né, dentro dos habilitados. Aí entra o recurso. Vai para outro parecerista, que vai reanalisar o projeto. Aí ele fala, não, concordo com o parecerista que emitiu ou não, eu acho que tem que mudar isso, isso e isso. E aí sobe ou mantém ele lá. Aí a gente tem uma outra reunião, que é a reunião da listagem final. A gente ranqueia de novo, fala, olha, aqui acabou a grana, né? A gente não tem mais dinheiro, são esses projetos financiados. A gente manda lá para a Câmara, faz uma leitura de todos os projetos, de todos os setoriais, e aí a gente publica o edital final. Aí vai as pessoas, aí já a parte do empreendedor ir lá provar que pode fazer, pode usar o recurso público, né, que é a habilitação documental. E a partir de então, recebe a autorização para manutenção, para recurso do recurso. Né? Por exemplo, eu separei aqui uma interposição de recurso, que é, na verdade, uma solicitação. Essa daqui é a nossa ata final desta primeira publicação. Ou seja, a primeira vez que nós vamos falar sobre a primeira lista dos aprovados, dos habilitados, né? Então, olha lá, a gente se encontra, é tudo atado, tudo tem ata, a gente coloca os projetos que a gente leu, né? A gente tem obrigação de discutir entre a gente, a interposição dos recursos, né? Então, cada parecerista vai apresentar o seu parecer, vai falar, gente, olha, esse projeto, por exemplo, aqui, Tangerino Reinado, né?
Por que eu dei tantos pontos? Por que eu dei 95 pontos? Olha, é um projeto muito bem apresentado, realizado por um reinado do estado de Minas Gerais, né? Que é uma manifestação histórica e artística pertinente. Então, eu vou fazer a defesa desse projeto. E os outros 3 pareceristas serão os advogados do diabo. Não, mas eu tenho uma outra proposta do reinado aqui, que eu acho que vale mais do que essa. Então, a gente tem essas discussões que são sempre muito divertidas, né? São muito calorosas, assim, porque a gente se baseia muito no, olha, eu acredito que esse projeto ele precisa ser aprovado, ele merece ser aprovado, ele tem condições de ser executado, mas eu não tenho grana, né? A grana não é minha, eu não posso ir lá depositar no cara. Então, qual de vocês vão chegar num consenso, através do dissenso, né? De quais são os melhores projetos, quais são os projetos ranqueados, e aí a gente tem essa autonomia dada pela Câmara de Fomento para que a gente possa julgar, né, o mérito. É só então que a gente avalia o mérito do projeto. Até então, capacidade física, executabilidade, equipe, planilha, habilitação documental inicial. Só na hora que a gente está um de frente para o outro que a gente vai discutir qual merece o recurso público, qual até merece, mas consegue esse recurso de outra forma, e quem não tem capacidade de gestar esse recurso público. Né? E aí, essa daqui é a ata, uma das atas, e aqui eu separei um outro documentinho também, que é muito interessante, que é um parecer sobre 2 projetos que queriam se juntar, né? São 2 propostas diferentes que elas queriam que fossem juntadas para poder realizar uma proposta só, né? Uma proposta de música e uma do patrimônio. Um é um evento de música, outro era um evento de feira e exibição. Então, a gente vai analisando os requerimentos, ou seja, os artistas, né? Eles mandam, olha, com relação a isso, eu tenho a falar isso. E aí a gente vai e analisa, olha, é assim, o artigo assim, a lei tal. Se realmente a gente parar e falar, não, aqui alguém pesou a mão demais, ou realmente eu não tinha entendido isso da proposta, houve esclarecimento, a gente emite os pareceres final. Isso daqui é um parecer. Então, assim, a gente ainda tem, ou seja, não sai ideias da minha cabeça, vou aprovar esse projeto, gente, tá? Eu quero que vocês desconstruam isso se vocês achassem isso, tá? O técnico, ele precisa ser técnico, se apoiar em documentação técnica, em legislação, em edital, para que ele apresente um documento que justifique um projeto de não acontecer, já que todos os projetos deveriam acontecer. É um processo muito criterioso, né? E tem que ser assim, né? Verba pública. Tem que ser assim. Infelizmente, a gente está com recurso lá no chão. E o problema da verba pública é exatamente isso. Se a gente é incapaz de aprovar um grande número por causa do limite da proposta, os artistas começam a não mandar proposta. O que é triste, porque se a gente tem um edital subutilizado, a prefeitura vai lá e fala assim, olha, esse daqui vocês não atingiram o teto de recurso, sabe? Ano que vem eu já vou mandar menos. E é assim. Né? Ele põe isso em obra pública, porque se ele for construir um pontilhão, ele tem muito mais visibilidade do que um show dentro de uma casa de show. É isso. Né? Então, o artista, quando ele começa a desistir do edital, ele está falando para o governo, olha, ok, eu não vou acessar, pode usar esse dinheiro em outra coisa. Em vez dele mandar uma sobrecarga de projeto, em vez dele pegar todos os artistas que ele conhece e falar assim, cada um vai mandar um edital. Aí vai sobrelotar os editais. Vai vir projeto de gente vai ter que contratar um novo parecerista para poder fazer a análise dos projetos. E aí o governo fala, poxa, o pessoal está demandando. Né? Infelizmente, a nossa lógica capitalista também está na nossa governança. Se há demanda, a entrega. Se não há demanda, a reversão do recurso para outro lugar. Infelizmente. Ô Léo, e quais as grandes diferenças entre projetos realizados por pessoa física
e jurídica? Como fica em relação à prestação de contas, aos impostos, até no orçamento? Geralmente você olha se é pessoa jurídica, se ele está separando uma verba para, de repente, impostos? Sim. Bom, recurso realizado por pessoa física e por pessoa jurídica, você tem que estar muito atento ao edital. Tem edital que autoriza, tem edital que não autoriza. Como eu falei lá no Multilinguagens, a categoria 1, que é ações de manutenção, a pessoa pode requerer através de ONG, uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, sem vínculo governamental, né? Por mais que eu seja o dono do espaço, do ensaio, do meu grupo de teatro, e eu acho que eu tenho que colocar um carpete e espelhos na minha sala de balé, se eu apresentar como pessoa física, eu não posso fazer dentro deste edital. Né? Então, a gente vê também que como pessoa jurídica, geralmente os projetos estão mais calcados em cima de equipes completas. Então, geralmente, a pessoa jurídica tem um contador. Quase nunca uma pessoa física põe um contador na equipe. Por mais que ele vai precisar, ele não vai poder assinar a documentação no final e apresentar a prestação de contas. Mas para a empresa, para a ONG, ela já sabe que é assim. Então, ela já tem dentro da sua equipe. Fica visível quando ela coloca que ela tem uma secretária, que vai receber as ligações. A pessoa física, o artista que quer fazer show, não vai ter uma secretária, não tem uma rubrica de secretária. Por mais que poderia, sabe? Mas a gente vê que, como pessoa física, ele vai atender, ou vai ser o empresário dele, ou vai ser a irmã, ou vai ser a mãe. A gente sabe. Nós, pareceristas, somos artistas, sabe? Muitas vezes o parecerista, ele tem que abrir mão até de escrever os próprios projetos, porque é inviável, é proibido. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu não posso apresentar projetos enquanto eu for parecerista. Porque eu estou aprovando o projeto. Imagina, eu mando o meu projeto, aprovo o meu projeto, fico com o meu dinheiro, voto que o projeto aconteceu, faço a minha prestação de contas, aprovo a minha prestação de contas. Sabe? É imoral isso, né? Eu compreendo isso. Então, por isso que eu vim apresentar projeto em Ribeirão Preto. Outro estado, outra cidade, já que eu atuo dentro das políticas públicas de Belo Horizonte. Né? Então, existem diferenças gritantes. Dá para você ver, se não tivesse ali no formulário que a inscrição está sendo feita em nome de pessoa física ou pessoa jurídica, porque isso está nos formulários, né? Na hora que eu abro o pacote de documentos, eu vejo o estatuto, eu sei que é uma pessoa jurídica. Eu abro uma ata de eleição, eu sei que é uma ONG. Eu não preciso, sabe, ficar olhando o CNPJ. Se está ali nos documentos, eu já sei que é uma pessoa jurídica. Para isso, quase sempre, tá? Eu vejo projetos melhor estruturados na planilha e pouco estruturados no formulário de apresentação. Quando é pessoa física, eu já vejo projetos excelentemente estruturados no formulário, mas com muita dificuldade na planilha. Então, dá para a gente ver. Porque a pessoa, vamos supor, uma dançarina, eu quero fazer uma performance de dança dentro do Teatro Municipal, né? Ela sabe dançar, ela não tem que saber fazer 3 orçamentos, porque ela vai comprar um produto de R$4.000. Ela não é obrigada a saber que dentro do teatro você tem que ter uma iluminação especial, não do palco, mas para gravar. Porque o profissional de audiovisual tem que falar isso para ela. E ela não sabe que ela precisa de um profissional do audiovisual, que ela sabe dançar. Ela não precisa ficar, gente, eu tenho que fazer um curso de audiovisual para registrar o que eu estou dançando? Não, eu vou lá, danço, você tira a fotografia aí com o celular e depois me manda. É assim que a gente vê projeto, né? Lindo, super bem escrito, muito dedicado, os de pessoas físicas no formulário, mas as planilhas são tristes, às vezes, sabe? A gente tem que fazer exercício de acreditar que aquela planilha existe, às vezes, entendeu?
A gente tem que fazer um jogo mental de entender, peraí, ele colocou o gestor do projeto aqui na pré-produção e repetiu ele aqui na realização, por quê? Ele vai receber 2 rubricas? Não, porque ele vai trabalhar antes, outro vai... Por que ele colocou 2 rubricas separadas? A gente tem que pensar por isso. Já na pessoa jurídica, não. É detalhamento, já entrega os 3 orçamentos, já sabe que se alguém recebeu mais de R$3.000 no mês, tem a declaração de imposto de renda, já está lá calculado o IOF e o patronal do cara. Sabe? Mas na hora que vai pegar o formulário, é um formulário muitas vezes preguiçoso, muitas vezes um formulário que passa por 40 pessoas diferentes, cada um coloca um negocinho. Já vê aquele, olha, saiu aqui do setor de projetos. Mas passa aqui no orçamento para ver, tá? Essa palavra aqui não tá legal. Eu sou o diretor de orçamento aqui. Vou olhar, não, mas eu acho que aqui ele não tá... Então a gente vê essa coxinha de retalho no formulário, mas o orçamento é perfeito. E aí, quando isso começa a se tornar um mundo ideal? Quando a gente vê o artista que está se profissionalizando. Quando a gente vê um artista que ele é capaz de falar da própria obra no formulário narrativo e na planilha. Ou quando esse artista ele começa a contratar profissionais suficientes. Se ele vai estar no palco, ele precisa de um bom produtor, ele precisa de um bom empresário, ele precisa de um bom diretor, e ele enxerga isso. Então, na hora de escrever o projeto, ele vai mandar para o produtor dele que conhece o resto da equipe, que conhece a obra dele, que na hora de desenvolver a planilha, ele vai falar, olha só, tá vendo? Esse artigo 1.1 que eu falei no objetivo, que virou uma meta, que é um indicador, tá lá na minha planilha, lá no 1.1. Então, o mundo começa a ficar perfeito quando você vê que as pessoas têm domínio do que falam, porque elas escrevem bem e elas planilham bem, sabe? Mas é raro. Mesmo empresas, é muito raro eu ver empresas, pessoas jurídicas, apresentarem bons formulários. A não ser quando são universidades, instituições de pesquisa, museu, aí são perfeitos. Porque sabem fazer o que fazem muito bem, sabem planilhar muito bem, tem linguagem acadêmica, é pouco cansativo, já está acostumado com projeto de pesquisa, né? Mas aí você vê que engessa. É um projeto que, se faltou um técnico de tecido, o projeto não acontece. Porque é muito milimétrico, né, também. Muito pensadinho. E é isso. Pô, estamos chegando aí na reta final, Léo. Léo, antes de abrir para as perguntas, para quem está aqui conosco, tem alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Eu vou só mostrar para vocês uma coisinha aqui simples, que é o seguinte, o edital Paulo Gustavo aqui da cidade de Ribeirão Preto, né? Só para mostrar, de forma geral, que toda secretaria é obrigada, toda secretaria de governo é obrigada a apresentar em portal público, pela transparência, o seu edital. Isso é uma obrigação legal, tá? Então, se a prefeitura está fazendo um edital que não está na portaria, que não está na secretaria, que não está no site, vão chamar aí o CGU, né? Chamar o Ministério Público, porque tem que estar. O recurso público tem que ser utilizado de forma clara, né? Que seja lá no portal federal da transparência, que seja na própria portaria, né, no próprio portal da secretaria, ele tem que estar. Mesmo que esteja em período eleitoral, olha só, nós estamos em período eleitoral, há vedação de publicação nos sites, né, porque senão pode configurar propaganda eleitoral. Mas lá dentro da secretaria, eu tenho ali o edital que está acontecendo. Né? Muita gente fala, é muito difícil achar esses editais, eu não quero ficar no Diário Oficial do município. Entra no site, digita lá no site da Secretaria Municipal de Cultura, editais abertos, vai aparecer. Né? Então, esse edital, ele está aqui. Aí o edital que a gente se inscreveu, que é o 02, né, audiovisual. Nós temos aqui todos esses anexos.
Esse é o edital principal, né, que a gente tem que dar muita atenção a ele. Então, tá aqui, ó, o edital completo, 30 páginas. A qualquer momento você pode ler, né? Tem que estar de forma pública. Então, ali, uma parte muito importante aqui, ó, as etapas do edital. Está descrito no edital quais são as etapas, né? Análise de mérito cultural, ele explica como é feita essa análise. Ou seja, se você lê o edital, você sabe como é que seu projeto vai ser pontuado. Mas vamos supor que, tá vendo, é bem detalhadinho e é necessário ser bem detalhado na gestão pública, tá? Por exemplo, olha lá, etapa de habilitação documental. Por que etapa de habilitação documental é depois do projeto, né? Depois da análise do mérito do projeto? Porque se o projeto merece recurso público, ele tem que estar habilitado documentalmente. Olha lá, pessoa física, detalhadinho, bonitinho. Se você não tem entendimento jurídico, não precisa chorar. É uma leitura que precisa ser acessível, não tem termo de juridiquês. Sempre que tem algum termo em edital, é obrigatório ter um compêndio com o que cada parte do edital significa, né? Cada termo significa. Aí, olha lá, divulgação dos projetos, monitoramento e avaliação, né? Aqui no edital, tem uma coisa que é muito importante, eu deixei marcado, eu acho que eu passei por cima. Mas, enfim, olha lá, tem a demonstração legal, tem as leis na onde o edital está baseado, quais os recursos, como é que presta conta, está tudo no documento. Mas o mais importante é que ele fala aqui em alguma parte, esqueci qual parte, que existe o anexo 3. Lá na portaria, ó, anexo 3, e no anexo 3 tem como é distribuído a pontuação e cada critério no projeto. Isso todos os editais públicos precisam ter. Então, se você está com dificuldade de saber como o seu projeto vai ser pontuado, pega o anexo de pontuação, leia de forma crítica. Imagina que o seu projeto é filho dos outros, porque o filho dos outros não é tão bonito quanto a gente. Leia criticamente e acompanha ponto a ponto. Porque aí você vai ter até capacidade de, no futuro, falar assim, olha, a sua pontuação foi meio exagerada nesse critério. Eu acho que ela é assim. E aí, se você não deixou claro o suficiente, o parecerista vai colocar, não está claro o suficiente que você falou isso. E aí você pode melhorar o seu projeto, falar, olha, que bom, o parecerista me deu a dica, olha, realmente eu não coloquei, está claro para mim que sou escritor, né? Está claro para mim que sou artista. Mas realmente eu posso melhorar a linguagem, né? Então é isso, todo edital tem isso, tá? E, por fim, mostrar uma proposta, que foi a proposta que nós encaminhamos para a Lei Paulo Gustavo, né? Olha, gente, sem formulário, sem nada. A gente foi escrevendo um documento respondendo as perguntas do edital, sabe? E aí, claro, que depois eles vão dar um formulário lá que eu vou copiar e colar. Mas antes eu vou escrever de uma forma mais livre, de uma forma mais compreensiva, de forma crítica, né? Crível. Eu vou ter que reler essa minha proposta para saber se essa proposta realmente ela condiz lá, tá vendo? O objetivo do meu projeto, o objetivo geral, não pode ser intangível, ele tem que gerar um indicador de realização, sabe? O meu objetivo geral tem que estar ligado ao meu objetivo específico, que tem que estar ligado a uma meta, que tem que estar ligado a uma questão orçamentária na minha planilha. Entende? É isso que o parecerista quer ver. Eu quero ver um documento que vai me narrar como é que essa história existe, quem que são essas pessoas, como é que ela... Independente de formato, eu quero entender o que você vai fazer e por que você vai fazer desse jeito. Porque aí eu posso criteriosamente falar, esse projeto aqui está mais legal, eu vou defender ele melhor. Sabe? Se eu precisar tirar ponto ou decrescer outro projeto que não está bem escrito, eu vou acrescentar nesse daqui. Né? E é isso, gente. É um universo imenso, em expansão. Né? Nesse momento chega inteligência artificial nesses projetos. Né? Então a gente vê muita receita de miojo criada por ChatGPT. A gente vê que isso afasta o vínculo do artista com a manifestação.
que o projeto fica esquisitíssimo. Então, se for assim, gente, chama uma pessoa, vai lá na escola, chama uma professora de português para te ajudar a escrever, conta para ela o que você faz, leva ela nos seus ensaios, pega o seu computador na mão, fala, olha, eu preciso aqui de 40 rolos de papel higiênico, porque eu vou fazer cenário com ele. É material administrativo, sabe? Não, você não pode considerar papel higiênico cenário, né? Por favor, cara, coloque isso no lugar certo, sabe? Na descrição certa, né? Convença as pessoas que estão trabalhando com você que o seu projeto é melhor, que na hora de escrever, na hora de explicar, na hora de defender, a gente vai ficar até mais munido de ter certeza de ter feito um bom investimento com dinheiro público. Muito bom, Léo. Muito bom. Foi muito esclarecedor esse nosso papo aqui, sua aula, né? Muito esclarecedor. Muito bom, obrigado. Eu vou abrir aqui para perguntas, não sei se alguém tem alguma pergunta. Severino se despediu aqui, estava um pouco mal aqui, deixou um recado no chat. Patrick, agradecendo. Pô, prazer, obrigado por me chamar, Patrick. Foi uma honra estar lá com vocês. Pessoal, alguém tem alguma dúvida que queira tirar aqui, aí com o Léo? Outra coisa, Léo, às vezes eu fecho essas aulas, mas essa aula especificamente eu vou deixar ela aberta para todos sempre. Acho que ela é imprescindível. É essencial, cara. Assim, se vocês puderem compartilhar essa aula, depois eu vou lançar no YouTube. Cara, compartilha, que eu acho que isso é importante para todos, assim, para todos. Com certeza absoluta, assim, dá uma outra visão. E quando a gente vai escrever, saber o que a pessoa que vai ler o nosso projeto, o que ela vai olhar para o projeto, como ela pensa, quais as condições dela. Já pedi desculpa aqui para a Cláudia se eu falei alguma bobeira, uma besteira. Mas a Claudinha é uma companheirona de anos, 2017, assim, para cá, veio avassaladora, assim, né, a forma que ela produz cultura com toda a sensibilidade, né, as ações que ela faz, e poder acompanhar isso no dia a dia é muito legal. Ah, legal. O Léo foi antes, eu acho que foi 2015. Foi 15, é verdade. 17 eu entrei no Comut, foi. Mais tempo. E aí a gente vem escrevendo e trocando ideias, né? Ideias a gente tem muitas, né, gente? Teve um momento da sua fala, Léo, que eu pensei muito nisso, que eu trabalhei com gestão de carreira artística, né? Muito tempo. Então, teve um momento na sua fala que eu pensei muito nisso. O artista, antes dele escrever o projeto, ele já tem aquele tanto de ideias maravilhosas, né? Porque ele sabe o que ele é capaz de fazer, né? E muitos já sabem como encantar o público. Então, ideias não faltam. E ideia é muito diferente de projeto. Muito, nossa. E a maioria não sabe disso. E outra coisa, então, Cláudia, a gente não precisa gastar. A gente não precisa gastar nossas ideias todas num projeto só. Não, pois é. Né? A gente fica foito, né? Nossa, eu tenho que fazer isso tudo com meu carro. A gente pode escrever 10 projetos e submeter 5 e conseguir ser aprovado 3, 2. Tá maravilhoso, gente. É assim mesmo, né? A conta é mais ou menos essa. Aí a gente vê artistas que, quando é reprovado, ele fica revoltado com o sistema, com um projeto que ele colocou, né? Então, não é falta de planejamento do próprio negócio, de ver que mesmo sendo a profissão artística, é um negócio. A gente vive sob o sistema capitalista. Se você não tenta, pelo menos, furar a bolha capitalista, você tem que submeter algumas coisas, regras, leis, né? Não tem como você sair fora totalmente. Isso é primordial, então, o planejamento da profissão
é muito importante, vem antes dessa organização das ideias e muito antes do próprio escrita de projeto, né? É um negócio que você falou. É um pouco difícil isso, eu percebo. A gente tem essa percepção de que é arte, é o que eu amo fazer, mas também é um negócio. É meu meio de sustento, né? Então, às vezes, a pessoa até se sente um pouco culpada de colocar, às vezes, um valor que seria merecido num orçamento, porque ela tem esse pensamento de que, pô, eu não faço pelo dinheiro. Não, pô, é um negócio, cara. É assim que você vai, né, crescer profissionalmente e tem que ter um valor coerente, claro, né? Mas é um pouco difícil para as pessoas perceberem isso, né? Para os artistas desenvolverem esse pensamento do dono de negócio, né? Sim, e partir de um princípio seguinte: se é trabalho, tem que ser remunerado, ou tem que ter alguma troca justa. Trabalho pressupõe uma troca justa, né? Perfeito. Essencial, né, Cacau? Sim. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vou encerrar então nosso bate-papo de hoje. Agradecer muito ao Léo, foi muito bom. Obrigado. Acho que foi uma das melhores aulas que a gente teve aqui em relação à informação, à comunicação. Que bacana, Posso cara, esse nosso completar mais encontro. uma coisa? Claro, claro. Tem uma questão sobre os editais, né? A Lei Rouanet, por exemplo, né? Que foi a primeirona, né, Léo? 93, né? Sabe, na área da música, por exemplo, né? Existiam as gravadoras, né? Que para muitos artistas, as gravadoras eram consideradas abusadoras, né? Então, sem ver essa questão, porque para as gravadoras, os artistas é que eram os desorganizados, não sabiam lidar com a grana. Então, para resolver essa questão num ponto neutro, entrou o governo e lançou a Lei Rouanet para que o artista contratasse a gravadora e não o contrário. Sim. Né? Então, por princípio, os editais são democratização, é redistribuição de renda. Precisa parar com essa imagem suja de edital, sabe? Com certeza, com certeza. A gente tem que saber usar, né? É uma ponte, né? Os editais são uma ponte. Exatamente. Neutra. Né? A gente tem que... Porque se a gente não paga também dá, né? Dá um monte de coisa lá. O dinheiro volta pro governo, gente. Vai para quem depois? Foi. O Léo explicou isso muito bem. O artista ele tem um sonho, né? Então ele tem que aprender, primeiro, utilizar essas verbas, realmente profissionalizar os seus projetos, se aproximar de gente que realmente possa ajudá-lo a realizar esses projetos e saber ouvir, né? Quando um projeto não teve um feedback muito bom, ouve, aproveita para melhorar e no próximo edital você reenvia. Tem uma metodologia que a gente trabalha muito, que é o Design Thinking, que basicamente é isso. A gente, né, planeja, ouve o público, prototipa, bota para jogo, depois você toma e faz esse ciclo várias vezes. Assim você melhora. A própria escola nasceu assim. Nasceu de um MVP com Design Thinking. Uma metodologia que é muito boa para qualquer coisa. Até para o casamento é boa essa metodologia. Você tá lá, prototipa, você namora, né? Aí você prototipa o casamento, aí depois você vai lá, arruma uma coisinha ou outra, né? Acho que para tudo isso. Então a observação, acho que do artista, né? Primeiro, ele tem que ganhar essa visão do negócio. E tem que ganhar sem culpa. E usar essa verba pública para realizar seus sonhos, sabendo que é uma troca que ele faz com a sociedade. Claro, né, que precisa muitas vezes apresentar as contrapartidas. E, cara, tem um sonho, vai lá, coloca, ouve,
melhora, se aproxima de gente que é boa no mercado, e aí você vai crescendo, né? Isso, resumidamente, é tomar como um negócio aquilo que você faz. Com certeza, Delcio. E, ó, já tô deixando uma dica aí, ó. Uma pessoa pra você chamar para aulão aqui, ó. Claudinha aqui. Legal, legal. E, nossa, ela traz muita informação importante, né? Toda essa parte de criação de projeto, toda a parte de análise, de marketing, né? Vai falar por si. Depois eu vou fazer a ponte entre vocês dois. Com certeza. Eu acho que isso é muito importante para a escola, sabe? Para a formação dos alunos. E, com certeza, eu estarei aqui também babando enquanto ela fala aqui. Com certeza, com certeza. Me passa assim o contato. Pessoal, ultrapassamos bastante o horário aqui, tá? Obrigado, Léo, obrigado a todos os presentes também. Sei que é difícil, né, a gente passar perto das 11, enfim, da meia-noite, a gente já começa a ficar um pouco mais cansado. Então agradeço muito a sua predisposição, Léo, o seu cuidado em preparar os slides, o seu cuidado em preparar o material, na sua comunicação com a gente que foi muito, muito boa. E eu só tenho a agradecer, cara. Foi um bate-papo de alto nível, excelente, e com certeza vai ficar aberto aí no YouTube. Pessoal, depois a gente vai compartilhar o link lá nos nossos stories. Compartilha, eu acho que isso é importante, é o que o Léo falou. Enquanto tiver gente mandando muito projeto, a tendência é que as verbas aumentem, é bom pra gente isso. Então temos que divulgar sim. Temos que mandar para as outras pessoas também próximas para que participem dos editais, entendam como seria um bom projeto. Então, para isso, eu acho que essa aula é primordial. E muito obrigado, Léo, muito obrigado pela presença de todos. E é isso, uma boa noite a todos. Pode falar sua fala final, fica à vontade agora. A palavra é sua, Léo. Obrigado, Delcio. Assim, completa a nossa missão, né? Fazer parte dessa aula. Desculpa pelo lápis. Às vezes eu sou até um pouco prolixo mesmo, né? Mas eu acho que nessa aula, né, eu tive muito cuidado de falar com muita tranquilidade, né, muita calma, para não errar os dados, não errar as informações, né, de ter feito essa checagem mesmo, de conseguir colocar algumas informações, né, algumas coisas vocês viram até que foi censurado, assim, porque tem dados de pessoas e tal, mas isso está aberto a qualquer momento, como eu te falei, né? Se você quiser que a gente realize oficina de criações de projetos, oficina de criação de planilhas, oficina de prestação de contas, masterclass, pode contar comigo para qualquer etapa, né? Eu acho que é muito importante, mais do que a gente saber a teoria, né, de como funciona, a gente botar a mão na prática também, né? Então, obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Logo, logo a minha inscrição aí na Escola de Efeitos Especiais também. Quero ser aluno de vocês. Ah, que bom, que bom. Uma honra. Só para complementar, você não foi prolixo, foi uma aula perfeita. Você foi bem detalhista, era disso que realmente a gente precisava, que eu acredito que seja que é o que a gente precisava nesse momento. Foi perfeito as tuas falas. Agradeço muito, me sinto muito bem de estar aqui com você e com os outros nesse momento e pela tua troca de conhecimento. Assim como você foi gentil naquela aula lá atrás de fazer um comentário, compartilhar com a gente, cara, foi muita gentileza sua também estar com a gente aqui nesse momento. E muito obrigado. Foi excelente, cara. Só tenho nota 10 de 10. Se eu tivesse aqui um edital, ia ser aprovado aqui com pontuação 100. Ah, obrigado. Pareceria que estou fazendo papel do parecido. Obrigado, Deus. Gente, muito obrigado a todo mundo, viu? Que ficou aí até mais tarde, o pessoal que precisou sair a gente compreende, mas o vídeo fica aí gravado, disponível, conhecimento, igual eu falei, né? Quando a gente divide, a gente aumenta, a gente não diminui. Né? Então, conta sempre comigo, que for preciso. Mãe, obrigado, viu? Por ter acompanhado a gente. Ó, te amo, viu? Muito gente, bom. Obrigado. Boa noite a todos.